já parou para perceber se você está viciado no seu smartphone? Quanto tempo você fica sem dar uma olhadinha? Tem muita gente falando sobre o problema da virtualidade, mas eu gostaria de falar sobre um outro aspecto bem sutil, mas tão pernicioso quanto, que são as estratégias que estão sendo usadas para viciar você, eu, no nosso smartphone, nessa maravilha. Porque é uma maravilha e eu quero deixar claro que eu adoro tecnologia e sei o quanto ela facilita a nossa vida, né? Mas é muito claro o objetivo das empresas de aplicativos e de redes sociais, que é o quê? Aumentar o número de vezes e o tempo que você usa o serviço. E para isso são usadas técnicas que são extremamente bem planejadas e bem elaboradas. Começou a me chamar a atenção isso depois que começaram a vir vários casos para constelar de crianças e adolescentes que estão viciados. As crianças em joguinhos e os pré e adolescentes em redes sociais. Mas e os adultos? Será que já não estão tão viciados quanto, só que não perceberam ainda? E vendo nos filhos, nas crianças, isso fica mais claro? E é claro que ninguém quer ficar alienado. A forma de comunicação mudou, tanto a forma de comunicação pessoal quanto profissional. Então hoje eu vejo meus clientes, por exemplo, a maioria não lê quase e-mail. Então tinham acesso à minha agenda através do Facebook e começaram a me pedir para colocar no Instagram. E tá tudo certo, né? Só que a questão é como que a gente pode se beneficiar das vantagens que a tecnologia traz sem ser contaminado e principalmente contaminar nossos amigos, o nosso networking. Como fazer isso? Como usar de maneira saudável? E num dia em especial que eu estava pensando muito sobre isso, eu li um texto que eu achei bem interessante, inclusive eu coloquei o link aqui embaixo, se acaso vocês quiserem ver. É de um profissional da área, né? E o título é Hackearam o seu cérebro para te viciar no smartphone. Então ali, se vocês lerem, vocês vão perceber que vários experts da área, eles dizem, inclusive, que não adianta você só conhecer a técnica, você tem que se proteger dela, né? Então, alguns truques são usados que a gente não imagina, porque as empresas, elas falam apenas das vantagens e que existem, e que são milhares, né? O que seria de nós sem o Waze? O que seria de mim, por exemplo, sem o Waze, o WhatsApp? Então facilitou, uma praticidade incrível, isso tudo é muito bom, né? Mas tem alguns truques, um exemplo, né, que ele até cita nesse texto, esse gesto de deslizar o dedo para baixo para atualizar o feed, isso lembra os caça-níqueis de cassino. Então, para que aumente esse uso, o engajamento dos usuários, estão sendo usadas técnicas que a gente não está percebendo e está entrando nisso. E por isso que a gente tem que ficar muito atento. Tem aumentado o número de dependência nesses aplicativos ou nas redes sociais. E é por isso que eu estou falando sobre isso hoje, né? Como que a gente pode usar de uma maneira saudável. Ele até dá algumas dicas do que fazer para se proteger. Não existem muitas pesquisas ainda sobre isso, mas algumas já citam, por exemplo, que o YouTube traz mais benefícios, o Instagram é o que menos traz benefícios. Enfim, eu acho que a gente tem que ficar muito atento, né? Lembra um pouco os filmes de ficção, aliás, eles sempre antecipam, né, o que vai acontecer. Então, acho que todo mundo já passou a ter esse receio assistindo alguns filmes de ficção
em que a gente talvez fosse virar um híbrido de gente e máquina, né, que elas fossem nos invadir, e até o momento em que a criatura superasse o Criador e até que a gente perdesse a autonomia como humano. Um pouco assustador isso, aliás, muito assustador isso, não? Mas o que eu vejo é que, apesar dos chips, né, de segurança, a nanotecnologia, não está funcionando bem dessa maneira de uma invasão das máquinas no nosso corpo. E sim, que elas estão sugando, e não só o nosso cérebro, né? Estão nos sugando as emoções principalmente, que é onde a gente é mais manipulado. Então, quais são os momentos onde mais são usados esses aplicativos e principalmente as redes sociais? Quando a gente está se sentindo só e carente. Então, é como se houvesse uma certa satisfação. Então, quando eu curto a postagem de alguém, eu me sinto mais próximo a essa pessoa. Ou quando a pessoa curte algo que eu postei, eu me sinto visto. Mas isso não é real. E aí o que acontece? Depois que eu saio, depois de um tempo, e fico em contato com a minha vida real, aquele buraco, aquela insatisfação aumenta de tal maneira que, como qualquer outro tipo de droga, eu tenho que voltar e usar mais, para que me dê a mesma satisfação que anteriormente. Então, eu curto mais e posto mais, cada vez mais. E essa é a ideia mesmo, tá? Isso tem sido desenvolvido para isso. Mas será que a gente está percebendo isso? Né? Nós temos consciência, estamos fazendo de uma maneira lúcida isso? E o quanto isso é saudável para a gente? Então, porque nessa virtualidade, que também é entorpecente, todo mundo fica mais bonito, os lugares ficam mais bonitos, as comidas ficam mais gostosas. E quando a gente percebe, a gente ficou horas vivendo virtualmente e não produzimos nada na vida real. Isso aumenta a nossa insatisfação. E essa dependência que vai acontecendo é como nas outras drogas. A pessoa não percebe que está ficando dependente. Então ela fala, imagina, tá tudo sob controle. E quando vê, já está viciada. Então, o problema não é a tecnologia, né? A tecnologia é maravilhosa e ela vem para nos ajudar e que ajude mais e mais, né? E como eu já falei, eu sou muito a favor disso. Mas não sei, de repente, talvez fosse interessante, como em outras drogas lícitas, assim que a gente pegasse o smartphone e tocasse, poderia aparecer uma frase assim, use com moderação, pra gente lembrar, né? E até que ia ser bom.